Espiritismo, Filosofia, Ciência e Religião. Ditado em conjunto pelos espíritos Camille Flammarion e Padre José de Anchieta. Escrito pelo médium Nicolas C. Fabiano. Agradecimentos. Como todo livro, este é o espaço reservado para que o autor reconheça o apoio daqueles que o ajudaram durante a realização do trabalho. Este que lhes escreve, tem a consciência de que não foi o autor do presente trabalho, servindo apenas de intermediário para que os salutares ensinamentos vindos da ordem superior nos chegassem à mente e ao coração. Como tal, não poderia então utilizar-me dessa oportunidade apenas para agradecimento de forma impessoal a uma meia dúzia de pessoas, mas com a devida permissão dos verdadeiros autores espirituais. Coloco aqui meus sinceros sentimentos de gratidão profunda a todos que participaram do processo de sua exteriorização. Peço humildemente ao leitor, que passe por cima das possíveis incongruências gramaticais deste trecho, pois, não submeti esse texto específico à revisão, no interesse de derramar os meus sentimentos diretamente para as páginas, sem o perigo de perder nenhuma emotividade no processo de correção semântica. Primeiramente, a gratidão mais que sincera aos espíritos encarnados, companheiros de luta, que contribuíram de forma fundamental, direta ou indiretamente, ao complemento do trabalho. A minha esposa, que, no passado, provavelmente me referiria a ela como minha melhor metade, mas que agora, na certeza de sermos as chamadas almas gêmeas, me refiro a ela como todo, e não apenas uma das metades. Ela, com sua maneira única de simplificar assuntos que na minha cabeça, às vezes parecem complicadíssimos, sempre me oferece uma porta de escape para as minhas considerações herméticas. Médium intuitivo, presenteia-me constantemente com ideias que oferecem respostas tão simples para questionamentos que, às vezes, me parecem complexos e sem solução. Ela é, sem dúvida, o meu equilíbrio. A minha filhinha, que chegou há pouco mais de um ano ao nosso convívio, para, dentre outras coisas, completamente reformular meus conceitos e prioridades, e me empurrar de forma tão abrupta quanto indescritivelmente maravilhosa para fora da vida materialista e de volta ao caminho dos assuntos do espírito. A meus pais, que me introduziram na doutrina espírita, quando em criança, e me deram o bem mais precioso que um filho pode almejar, o exemplo de conduta, sempre alinhados com os conceitos de moral, honestidade e companheirismo mostrados pelo nosso Mestre Jesus. Revisores deste texto, profundos conhecedores da doutrina e trabalhadores incansáveis, sempre se colocam à disposição para o auxílio, seja através de conversas elucidativas, seja através da indicação de leituras que se aplicam aos questionamentos da hora, ou de qualquer outra forma que o momento necessite, não existindo para eles, tarefa menos nobre que a próxima. A minha avó e minha irmã, que através do convívio e de suas dificuldades da vida encarnada oferecem lições diárias em perseverança e sede de viver. A gratidão agora é direcionada a todos os irmãos desencarnados, que através de seu trabalho incansável de bem desinteressado, ofereceram lições valiosíssimas de caridade e amor. Partindo desde aqueles que não se apresentaram como contribuintes diretos para o texto em questão, mas que sem dúvida executaram o trabalho fundamental para o prosseguimento da obra de forma ordenada, que como o próprio texto coloca, ordem é base para todo o trabalho de caridade. Rede espiritual maravilhosa, comandada pelo seu guia e mentor, o Estrelo, colocada a serviço do amor, e interessada, dentre outras tarefas de caridade, na divulgação da doutrina que o próprio Mestre, há mais de 2000 anos, nos disse que enviaria como Espírito Consolador e de verdade. Chegando finalmente aos dois principais autores espirituais da obra, através da formação de improvável dupla, devido às suas características extremamente diferentes, um partindo sempre da lógica científica para exposição e discussão de tópicos, e o outro funcionando como verdadeiro pai que ensina a seus filhos, ainda pequenos, os conceitos de religião e fé.
Esta parceria sublinha ainda mais a necessidade de vermos tudo que nos cerca, sempre de forma associada, com olhos de ciência, filosofia e religião, e ainda mais, nos mostra que a evolução é assunto ao mesmo tempo moral e científico, apresentando impossível separação. Há estes dois espíritos evoluidíssimos, que por caridade, permitiram que o pecador que lhes escreve, servisse de operário na construção desse arranha-céu de amor, minha eterna gratidão e garantia que lhes estarei sempre em dívida, e que me colocarei sempre a postos para a próxima convocação do exército do Mestre. Aqui, como nos instruiu os autores espirituais, me coloco à disposição daqueles que ainda, após a leitura desta obra, tiverem dúvidas sobre a doutrina. Podem-se me contactar através do endereço de e-mail, nicolas.c.fabiano@gmail.com. Ofereço minha humilde contribuição, não no desejo de transparecer verdade absoluta, pois, como o próprio livro coloca, a verdade é a que cada um de nós determina, através de nossas próprias conclusões, mas ofereço boa vontade e pureza de sentimento para responder, dentro de meu modesto conhecimento, as questões que possam aflorar durante o estudo da doutrina. Capítulo 1 – Introdução à Doutrina Espírita. Este livro nasceu através da observação de que, passado mais que um século desde a introdução da doutrina espírita, a maioria daqueles que se dizem espíritas ainda se prendem mais ao fenômeno de comunicação, que é parte integrante do espiritismo, do que ao conteúdo das mensagens que nos chegam oriundas do outro plano. Também, passados mais de 100 anos de observação, acreditamos que a humanidade agora esteja mais preparada intelectualmente, para que enxerguem a doutrina espírita com os olhos da lógica científica, e não como mais uma religião dogmática. Observou-se que as chamadas 5 obras básicas da doutrina, codificadas pelo seu precursor, em meados do século XIX, apresentam a primeira introdução ao assunto, mas que, de certa forma, assumem certo grau de fé na sua premissa básica, a de que a comunicação com espíritos é de fato legítima. A proposta desta obra é a de apresentar um compêndio de assuntos básicos e necessários ao entendimento da doutrina espírita, que são apresentados e analisados através do prisma da lógica não dogmática. Este livro propõe análise que permitirá a ponte de ligação entre o material apresentado pelas 5 obras básicas acima citadas, e conceitos que são os verdadeiros pilares da doutrina. A motivação inicial para a análise lógica que propomos se origina de algumas questões existenciais, que de certa forma, sempre fizeram parte das nossas dúvidas mais íntimas, e que nunca foram respondidas de forma direta e simplista, por nenhuma das religiões dos homens. Este livro apresenta material que servirá como base para a resposta de cada uma das perguntas a seguir. 1. Por que um recém-nascido carrega o pecado original, uma vez que esse pecado teria sido teoricamente cometido por seus pais? 2. Porque algumas pessoas nascem ricas, outras pobres, outras com problemas físicos, outras em famílias que as cercam de todo amor, e outras ainda em famílias de criminosos. Não é Deus a fonte de toda justiça e bondade? Onde está a justiça divina neste caso, uma vez que as condições iniciais no nascimento variam tão grandemente? 3. E com relação à diferença entre os diversos níveis de inteligência? Muitas vezes 2 irmãos gêmeos apresentam níveis de inteligência tão diferentes, que serve como contraprova corrente de ideias que atribui a inteligência genética. Como explicar essa diferença, uma vez que Deus criou todos à sua imagem e semelhança, e ainda, irmãos gêmeos recebem a mesma criação por parte dos pais? 4. Onde está a responsabilidade por nossos atos, uma vez que o pecado e o mal que potencialmente cometemos para com o semelhante pode ser absolvido através de uma simples confissão ou reza mecanizada de um número determinado de orações? 5. Em que parâmetros são baseadas as penitências determinadas por outros homens, mesmo que imersos em religião,
para a absolvição dos nossos pecados. E se resolvermos revelar apenas meia-verdades, ou os pecados que sabemos que são mais leves na hora da confissão, receberíamos penitência mais leve e então estaríamos absolvidos. E com relação às atitudes que causam mal a outros indivíduos, mas por ignorância achamos que não são classificadas como pecado. Se o pecado foi cometido contra uma pessoa, não deveria essa pessoa fazer parte no processo de absolvição e perdão. Como pode uma terceira pessoa, que não foi diretamente envolvida no pecado em si, ter o poder de julgar a gravidade do mesmo e perdoar o pecador? Isso não parece inútil uma vez que a pessoa que sofreu a ação do pecado não é envolvida no processo. 6. Seguindo o raciocínio da questão anterior, isso significa que para conhecidos monstros da história da humanidade, bastaria uma simples confissão de seus pecados e a reza de número determinado de orações para serem perdoados. O que falar dos recipientes do mal praticado? Seria confortante para sobreviventes do Holocausto saber que Hitler confessou os seus pecados no final de sua vida, foi absolvido e entrou no reino dos céus. 7. Na mesma linha de pensamento, poderíamos então viver o maior tempo de nossa vida praticando nada mais que o mal, reservando os últimos meses de vida à confissão e orações, e mesmo assim seríamos perdoados e aceitos no paraíso eterno. Como isso se compararia com a recompensa para pessoas que dedicaram toda a sua existência a praticar o bem, como Madre Teresa e Gandhi? Isso então significa que todos têm o mesmo mérito uma vez que se confessem. 8. Parece realmente que uma simples ida ao templo religioso aos domingos, independente de como a vida é conduzida durante o resto da semana, seria o suficiente para a entrada no reino do Pai. Onde estaria o mérito pessoal neste cenário? 9. De onde vem aquele sentimento que, às vezes temos, de não gostarmos de alguém, sem sequer termos conversado com esta pessoa? E o sentimento oposto, no qual sentimos afeição por alguém que acabamos de conhecer? 10. O que acontece com o recém-nascido que morre logo após algumas horas de vida? Uns diriam que essa criança irá para o céu desfrutar de felicidade eterna, uma vez que ela não cometeu nenhuma má ação durante sua curta vida. O que se poderia dizer então de um indivíduo que fez o bem durante todas as suas várias décadas de vida? Essas duas pessoas obtêm a mesma recompensa. Isso não seria injusto com a pessoa que praticou o bem durante vários anos, enquanto que o recém-nascido não precisou fazer absolutamente nada para a obtenção da mesma recompensa. 11. Porque algumas pessoas morrem como recém-nascidos e outras têm a oportunidade de viver mais de 100 anos. Onde estaria a justiça do Todo-Poderoso em permitir que inocentes recém-nascidos vivam tão curtas existências? 12. Seria realmente uma característica de Deus, na sua bondade infinita, condenar uma alma ao fogo eterno do inferno, após alguns míseros anos de existência na abstinência da prática do bem? Isso não seria o mesmo que um pai bondoso condenar uma criança à morte após sua primeira conduta indevida? Será que não merecemos uma nova chance para nos redimirmos do mal que praticamos? 13. Algumas crenças pregam que todos precisam de algum tipo de batismo ou ritual religioso específico para que possam ser aceitos na morada de nosso Pai após a morte. Isso significa, então, que todos os povos que não têm acesso à religião dos homens, como os indígenas, por exemplo, já nasceram condenados a uma eternidade de tormentos. Se é realmente o caso, seria Deus realmente justo então ao designar que uma determinada alma nasce em meio aos povos indígenas? 14. O que falar dos grandes desastres da natureza onde milhares de pessoas morrem, dentre elas crianças e pessoas que nunca fizeram mal? Porque Deus que tudo pode e tudo vê permite que catástrofes mortais tomem efeito. 15. Faz algum sentido para Deus criar a natureza terrestre, que é um exemplo de perfeição e de aproveitamento máximo dos recursos, onde tudo tem seu espaço e propósito,
e ao mesmo tempo criar milhares de outros astros, planetas e galáxias sem nenhuma finalidade aparente. 16. A ciência moderna atribui os sonhos a manifestações do subconsciente quando dormimos. O que dizer de pessoas que sonham com eventos que ocorrerão no futuro? Como poderia o subconsciente antever eventos futuros uma vez que a viagem no tempo não faz parte da realidade científica? O que seriam então os sonhos repetitivos, que muitos têm, por exemplo, de que estão caindo? 17. O que dizer dos fenômenos psíquicos sérios? São eles frutos de charlatanismo humano? Se não são, quais suas origens? O capítulo de conclusão apresenta respostas para estas perguntas, à luz da doutrina espírita. As respostas apresentadas no capítulo de conclusão serão melhor compreendidas uma vez que todos os tópicos abordados pelos variados capítulos são absorvidos. Portanto, sugerimos fortemente que o leitor domine sua curiosidade, e leia todo o material do livro, na ordem em que os capítulos são apresentados, antes de chegar às respostas para estas perguntas, apresentadas no último capítulo. O Espiritismo não é apenas uma religião, apesar de incluir também essa conotação, mas sim uma doutrina que propõe uma filosofia que ajude a explicar questionamentos como: qual é o propósito da vida e qual nosso papel no cosmo? Questões estas que existem há milhares de anos no meio dos homens pensantes e dos filósofos, e que até hoje não foram satisfatoriamente respondidas. Não se quer dizer que o Espiritismo responderá a essas questões como se fossem perguntas simples em uma avaliação escolar, mas, certamente apresentará conceitos que podem e devem ser expandidos de forma que possamos progredir ao encontro de ideias que nos ofereçam uma certa base de conhecimentos, para pelo menos, entendermos o quão profundas estas questões realmente são. Se pudéssemos sumarizar a doutrina espírita em poucas palavras, poderíamos dizer que o Espiritismo se baseia no estudo da ciência que possibilita a seus adeptos meios de progredirem como seres pensantes, ao encontro da felicidade eterna, que só pode ser conseguida através, primeiramente, da identificação do que realmente é importante para a obtenção dessa felicidade, e posteriormente, da aplicação prática desses conceitos de forma que a felicidade se materialize como uma realidade. A sensação constante de que não conhecemos tudo o que existe na natureza universal e intrínseca ao ser humano acompanha-nos desde os tempos mais primórdios e continua entre nós nos dias de hoje, apesar de todo o progresso realizado pela humanidade nos últimos 2000 anos. O ser humano, no seu subconsciente, entende que o que vê à sua frente não é, nem pode ser, tudo o que existe, e constantemente aplica esse conhecimento subconsciente nas suas investigações. Como por exemplo, os astrônomos, que ao sondarem os espaços, encontraram na distribuição dos corpos celestes, lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Eles supuseram que essas lacunas deveriam estar ocupadas por globos que escapavam à sua observação, ao mesmo tempo que observaram alguns efeitos cujas causas desconheciam e concluíram: aí deve haver um mundo, porque essa lacuna não pode existir e esses efeitos devem ter uma causa. Analisando, então, a causa pelo efeito, puderam calcular os elementos, e mais tarde os fatos vieram justificar suas previsões. Apliquemos esse mesmo raciocínio a uma outra ordem de ideias. Se observarmos todas as criaturas, verificaremos que formam uma cadeia, sem interrupção, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas entre o homem e Deus, o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! É racional pensar que terminem no homem os elos dessa cadeia, ou que ele possa transpor de uma vez a distância que os separa do infinito. A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros escalões, como disseram os astrônomos que entre os mundos conhecidos devia haver outros mundos desconhecidos. Qual é a filosofia que preenche essa lacuna? O Espiritismo.
mostrando-nos essa lacuna ocupada por seres de todas as categorias do mundo invisível. E esses seres não são outros senão os espíritos dos homens que atingiram os diferentes graus de evolução que conduzem à perfeição. Então, tudo se liga, tudo se encaixa, desde o alfa até o ômega. O Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e natureza dos espíritos e de suas relações com o mundo material. Seu foco básico é a natureza espiritual do ser humano. Esse foco atual é o clímax de uma evolução científica e de ideias que cresceram, principalmente, numa época de grandes transformações sociais, filosóficas e políticas. O século XIX foi pródigo em grandes descobertas e no surgimento de novas ideias para a humanidade nos mais diversos campos da ciência, da filosofia, da moral e das artes. Trouxe ao homem conhecimentos significativos acerca de sua origem, de sua constituição e do funcionamento de seu corpo. Muitas das realizações do século XX se deveram ao surgimento de ideias e ao trabalho desenvolvido no século anterior. A época do surgimento do Espiritismo, meados do século XIX, o mundo vivia sob a onda renovadora, embora ainda incipiente, do positivismo, do socialismo científico e do marxismo. As ideias revolucionárias do evolucionismo acontecem com o lançamento do Manifesto Comunista, em 1848, em Bruxelas, por Marx e seu amigo Engels. Esse trazia ideias materialistas que, de um lado, aproximavam-se das lutas pelas liberdades dos trabalhadores, do outro, distanciavam-se do conceito de religião dogmática, declarando a ópio do povo. Procurando explicar a história universal como a história da luta de classes, permitia que se visualizasse uma origem da humanidade cada vez mais distanciada e estabelecida pela interpretação do Gênesis da Bíblia. O evolucionismo de Charles Darwin surgiu então a partir de ideias que floresciam desde o século XVIII sobre a evolução, segundo as quais, as espécies animais formariam uma escala contínua e que não teriam sido criadas ao mesmo tempo. Darwin notou que, entre as espécies extintas e as atuais, existiam traços comuns, embora bastante diferenciados. Tais observações levaram-no a supor que os seres vivos não eram imutáveis, mas, sim, oriundos de criações distintas, e que descendiam uns dos outros, segundo uma complexidade crescente. Essas ideias, embora ainda embrionárias, cada uma de forma específica, contribuíram para a formação de um alicerce teórico na implantação de uma doutrina fundamentada em fatos explicados à luz da razão. A fé cega e dogmática estava sendo minada por aquelas teorias, dando lugar a uma explicação racional dos fenômenos tidos, até então, como sobrenaturais. A humanidade, que vivera sob o obscurantismo medieval, que perdurara até o século XVIII, alcançou, no século XIX, sua maioridade. A religião dogmática cedia lugar ao conhecimento firmado na razão e nas ciências para o entendimento do espiritual, sem limites estabelecidos. À mesma época do lançamento do Manifesto Comunista e da efervescência das ideias positivistas e evolucionistas, os espíritos intensificaram suas manifestações. Na cidade de Desville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, um espírito que se denominou Charles Rosman, consegue, através de batidas nas paredes, comunicar-se com duas garotas, as irmãs Fox, assombrando o mundo com a clareza de seu depoimento, dando provas da continuidade da vida após a morte. A essa altura os espíritos, que assim se denominaram, utilizando-se de mesas e outros objetos, manifestavam-se nos salões parisienses através de fenômenos conhecidos com o nome de mesas girantes. Nessa época, as experiências com magnetização eram comuns e atraíam o interesse dos homens de ciência, principalmente em Paris. Pode-se atribuir o berço da doutrina espírita a uma pessoa chamada Allan Kardec. Kardec nasceu na cidade de Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Os estudos de Kardec foram iniciados em Lyon, tendo-os completado em Yverdon, na Suíça,
sob direção do célebre e inesquecível professor Pestalozzi. Teve uma sólida instrução, servida por uma robusta inteligência. Ele era fluente nos idiomas alemão, inglês, francês, italiano, espanhol e holandês. Tinha grande cultura científica. Seu trabalho pedagógico é rico e extenso. Produziu na França quase uma dezena de livros sobre educação no período de 1824 a 1849. Os seus livros foram adotados pela Universidade da França. Traduzia para a língua alemã, que conhecia profundamente, diferentes obras de educação e de moral e, dentre elas, Telêmaco de Fénelon. Foi bacharel em Ciências e Letras, membro das Sociedades Sábias da França, da Real Academia de Ciências Naturais, entre outras. Emérito educador, criou em Paris o Instituto Técnico, estabelecimento de ensino com base no método Pestalozzi. Foi professor do Liceu Polimático. Fundou em sua casa cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada e Astronomia. Criou um método original com processos mnemônicos que ajudavam o estudante a aprender mais rápido e com maior facilidade. Allan Kardec foi escolhido para tão elevada missão de codificador da doutrina espírita justamente pelo seu caráter, pela sua nobreza de sentimentos e pela elevação de seus ideais, tudo isso aliado a uma sólida inteligência. Ele sujeitava os seus sentimentos e seus pensamentos à reflexão. Tudo era submetido ao poder da lógica. Nada passava sem o rigor do método, sem o crivo do raciocínio. Filósofo, benfeitor, idealista, dado às ideias sociais, possuía, ainda, um coração digno de seu caráter e do seu valor intelectual. De seu trabalho gigantesco, é imperioso citar as 5 obras abaixo, que mais tarde ficaram conhecidas como as 5 obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, 1857. O Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. O Céu e o Inferno, 1865. A Gênese, 1868. Kardec produziu ainda algumas obras complementares. O que é o Espiritismo? Obras póstumas. A Revista Espírita. Além de fundar em Paris, a 1 de abril de 1858, a primeira sociedade espírita regularmente constituída com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec morreu no dia 31 de março de 1869 vitimado pelo rompimento de um aneurisma, deixando para o mundo um verdadeiro roteiro para a autorreforma e para a reconstrução do eu interior de cada um, baseado na maravilhosa doutrina de Jesus, que um dia nos prometeu um Consolador que nos lembraria de tudo que ele teria dito, nos diria mais coisas e que estaria conosco até o final dos tempos. O Espiritismo penetra em quesitos fundamentais do conhecimento humano. Aborda questões morais, filosóficas, científicas e religiosas. Portanto, pode-se dizer que o Espiritismo possui 3 aspectos que são as suas bases: filosofia, ciência e religião. Como o próprio Allan Kardec nos falava, Espiritismo é uma filosofia com aplicações científicas e consequências morais. Os 3 aspectos sempre devem estar em equilíbrio para garantir a pureza doutrinária. A ciência espírita. A ciência espírita tem como objeto de estudo a comunicabilidade com o mundo dos espíritos e os meios através dos quais essas comunicações podem ocorrer. Seguindo sempre o método científico e observação severa da lógica, a ciência espírita procura explicar e documentar as formas de comunicação, como elas ocorrem, por que ocorrem e quando ocorrem, assim como seus significados e consequências. Estuda também as formas de se conseguir estas comunicações, a natureza dos espíritos e a forma de identificar seus diferentes estágios de evolução. Na ciência espírita este assunto está contido detalhadamente em O Livro dos Médiuns lançado em 1861.
Uma vez que os fenômenos de comunicação se estabeleceram como fatos naturais, mais atualmente, a ciência espírita tem iniciado estudos focalizados na estrutura da matéria e exploração de conhecimentos nas diferenças entre a matéria que forma o mundo que vivemos e vemos com os nossos olhos, e a matéria que forma aquele que não vemos, mas intuitivamente sabemos que existe. Como a base da doutrina parte da análise lógica por parte de seus seguidores, o estudo da estrutura da matéria se torna o natural passo seguinte no campo de conhecimento humano. A ciência dos homens tem, de forma paralela, alcançado resultados que serão em tempo utilizados na explicação das diferenças entre a matéria bruta que percebemos através de nossos sentidos, e a que está além destes. O primeiro passo da ciência foi o reconhecimento da física quântica como teoria válida pela grande maioria de nossos cientistas, apesar da quebra das leis newtonianas e mais tarde das relativísticas de Einstein, que eram assumidas como premissas verdadeiras na física que explica os fenômenos conhecidos na natureza. O fenômeno da não-localidade apresentada pela física quântica, que nos mostra que partículas microscópicas interferem umas nas outras, de forma instantânea, e consequentemente com velocidade superior à da luz, jogou por terra a teoria especial da relatividade, que era tida como a teoria mais completa, e que assumia-se que, em tempo, explicaria a formação do universo. Os saltos quânticos, ou seja, a característica dos elétrons de apenas circularem em órbitas energéticas específicas e de saltarem de um nível energético, e instantaneamente aparecerem no nível seguinte, sem passarem por nenhum nível intermediário de energia, também apresenta pergunta que não pode ser respondida através da utilização das teorias de Newton ou Einstein. Outra característica das partículas elementares estudada pela física quântica que apresenta a questão fundamental, que ainda não foi respondida de forma satisfatória, é o conceito de dualidade. O conceito de dualidade nos diz que um elétron, por exemplo, apresenta característica de partícula quando é observado, ao mesmo tempo que características de onda quando não está sendo observado. O que está implícito nesta característica da matéria elementar é o fato do observador possuir papel muito mais ativo do que a de um simples observador do fenômeno, sendo este diretamente o responsável pelo resultado do experimento. Esse fato sugere que existe uma ligação muito mais forte do que a ciência quer acreditar entre tudo que é parte do universo. O próprio Einstein, em várias ocasiões, deu a entender que acreditava que mesmo a sua própria teoria não explicava a totalidade dos fenômenos da natureza universal, e se apresentava de forma incompleta. Essa intuição, a grande maioria dos homens possuem, a de que existe no universo muito mais que vemos e que nossa ciência, que ainda engatinha, pode explicar. A filosofia espírita. A filosofia espírita trata de temas como Deus, o espírito, a matéria, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, entre outros. A filosofia espírita nos proporciona a fé raciocinada, ou seja, a fé embasada no conhecimento lógico dos porquês da nossa existência, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, e outros. Como afirmou Allan Kardec, fé inabalável é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A religião espírita. A religião espírita está alicerçada nos preceitos científicos e filosóficos da doutrina. São as suas consequências. Não possui liturgias, nem sacerdotes, nem cânticos, batizados ou cerimônias de quaisquer natureza. Não requer utilização de nenhuma imagem, vestimentas ou oferenda, não necessariamente requisita o uso de velas, incenso ou amuletos. Tudo se baseia no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e na busca do aperfeiçoamento moral, através da reforma íntima e da prática da caridade em seus mais amplos aspectos, o moral e o material. Neste segmento, a base da religião espírita está contida detalhadamente em O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864.
Como podemos observar, o espírito é aquele que estuda, compreende e aplica na prática o conhecimento existente que foi apresentado, inicialmente, pelos espíritos responsáveis em trazê-los para os homens. É acima de tudo um questionador, um investigador lógico e dotado de senso crítico. Só assim podemos adquirir a fé raciocinada e iniciar nosso processo de reforma interior, com a certeza de que estes ensinamentos são a expressão da verdade de que devemos nos esforçar para alcançar um nível maior de evolução, pois temos o conhecimento de que cada um recebe de acordo com suas obras, e mais, o de que somos o resultado de nossos atos passados e seremos o resultado de nossas atitudes de hoje. Como disse Allan Kardec, o verdadeiro espírito é aquele que empreende esforços para realizar a sua reforma íntima. Por isso, devemos nos empenhar em estudar a doutrina em seus três aspectos, não apenas em uma só vertente. Devemos ler, estudar, comparar, passar tudo pelo crivo da lógica e da razão, esquecendo os velhos dogmas das antigas religiões, que pregavam a fé cega, e lutar para melhorarmos nossas atitudes. São princípios básicos do Espiritismo. 1. A existência de Deus como causa primeira de todas as coisas, único e imaterial, sem a visão antropomórfica, característica das religiões dogmáticas. 2. A existência dos espíritos como seres imateriais e imortais, que conservam a individualidade após a morte do corpo físico. 3. A evolução dos espíritos, sem cessar, na direção da perfeição divina, único determinismo na vida. 4. A reencarnação como mecanismo fundamental para a evolução dos espíritos, em cujo processo se revela a justiça divina, que os educa para a compreensão das leis de Deus. 5. A mediunidade como meio natural de comunicação com os espíritos desencarnados e como faculdade natural, inerente a todos os seres humanos. 6. A moral cristã como código de ética espírita, sobre a qual se apoia a conduta do verdadeiro espírita. 7. A pluralidade dos mundos habitados e não apenas a Terra, isto é, o universo infinito é plenamente ocupado. Esta obra apresenta a linha de pensamento que permite chegarmos à conclusão de que os princípios apresentados acima são válidos, mas tudo é dado através de cunho lógico e não dogmático. O Espiritismo é a síntese do pensamento da humanidade, é fruto do trabalho dos espíritos e progride com a evolução da humanidade. Allan Kardec foi apenas o codificador do Espiritismo. Não é ideia de um só homem nem de um grupo. É mais do que um fenômeno cultural, pois nasce, como todo saber, da evolução da humanidade. O Espiritismo surge para levar o homem à felicidade, por intermédio da sabedoria e do amor, demonstrando-lhe a imortalidade da alma, sua evolução e seu papel na vida e no cosmo. Vem mostrar que o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade, que aprendem ao materialismo, tirando-lhe a esperança no futuro e a alegria em viver. Capítulo 2 – Existência de Deus. Existe no mundo atual uma forte linha divisória, traçada pelos homens, que separa as diferentes correntes de ideias como sendo parte ou de religião, ou de ciência, ou de filosofia. O homem moderno, apesar de mais desenvolvido intelectualmente, ainda traz traços claros de outros tempos quando o que não podia ser explicado à luz da ciência era categorizado por nós como sobrenatural ou herético. Hoje ainda, assuntos que são considerados científicos, são compartimentalizados, como se nada tivesse de relação com assuntos de ordem divina, e a filosofia é considerada como nada mais que um simples conjunto de ideias teóricas sem nenhuma aplicação prática. Essa separação força uma postura dogmática para que aceitemos e abracemos a verdade absoluta de que Deus é nosso Pai e Criador de todas as coisas, e assim somos forçados a aceitar, sem questionamento, que tudo o que existe e ocorre se dá por vontade dele. Realmente, é fato que tudo o que existe e ocorre se dá por vontade do Altíssimo, mas, uma vez que se pudesse comprovar esse fato através de observações e estudos,
ao invés da simples aceitação de dogmas religiosos a nós impostos, poder-se-ia chegar a uma situação de consenso com relação à existência de Deus. Então, a argumentação racional derrubaria a descrença dos que nunca encontraram explicação plausível para a lei universal, e que precisam de algo mais que a fé cega para a aceitação do que lhes é imposto. Tomemos então como parâmetro inicial para a discussão o aspecto científico aceito nos dias atuais que explica a teoria evolucionária da Terra. O postulado aceito hoje como padrão para a origem dos organismos vivos terrestres nos diz que toda a vida no planeta começou através de micro-organismos unicelulares, que em tempo evoluirão a organismos multicelulares, a plantas e animais simples, finalmente culminando no organismo mais complexo de todos, que é o homem e seu mecanismo de inteligência em constante evolução. Existem dois caminhos que se pode seguir para o estabelecimento de uma conexão entre a teoria evolucionária da vida na Terra e a existência de inteligência suprema, arquiteta de todo esse processo. A primeira direção é a que caminha no tempo, em sentido contrário à linha evolucionária, e que investiga a origem dos micro-organismos elementares. A corrente teórica mais aceita na atualidade é a que atribui a criação desses seres elementares à combinação de redes inorgânicas de carbono existentes na superfície do globo, que através de reações químicas se transformaram nos micro-organismos elementares em questão. Essa teoria é a mais aceita, uma vez que está provado cientificamente que a partícula mais elementar do corpo humano é também formada por redes de carbono inorgânico. Assumindo que esta seja realmente a origem de tudo, como se explica o fato do homem nunca ter conseguido criar vida a partir de redes de carbono inorgânico? Os avanços mais recentes no campo da genética possibilitaram ao homem apenas a clonagem de seres vivos, utilizando-se para isso o DNA do animal a ser copiado. Portanto, isso nada mais é que a cópia de algo existente, não podendo ser caracterizado ou qualificado como criação de vida. Essa simples pergunta gera uma série de considerações, tais como: 1. Talvez o homem nunca tenha conseguido criar vida a partir de composições inorgânicas pelo fato de que exista outro ou vários outros componentes que devam ser adicionados a redes de carbono para a criação dos seres orgânicos. 2. Se existem realmente componentes extras que devam ser adicionados, esses componentes ainda não foram descobertos pela nossa ciência, o que sugere que existem componentes ainda mais elementares que o mais elementar que já foi descoberto até hoje. 3. Se a vida orgânica necessita de um ou vários componentes para sua criação, adicionados às redes de carbono, é realmente razoável se atribuir a puro acaso a combinação de todos esses elementos, nas suas quantidades exatamente precisas, dentro de condições ambientais exatamente perfeitas de modo que se combinem a ponto de criarem vida orgânica. Probabilisticamente falando, isso seria impossível sem a intervenção de uma inteligência exterior ao fenômeno, que alinhe as condições, quantidades e elementos de forma que o resultado final seja o esperado. Ora, se chegamos à conclusão racional de que a criação da vida só pode ser executada através da intervenção de algum tipo de inteligência, e que estamos nos referindo aos seres vivos originários de toda a vida na Terra, chegamos a um paradoxo: precisamos de vida inteligente para a criação de vida inteligente. Nesse ponto, mesmo que se atribua essa inteligência externa a criaturas de outros mundos que não as da Terra, como existe hoje corrente simpática a essa teoria, pode-se aplicar a mesma sequência de raciocínio para chegarmos à origem da criação desse ser inteligente em seu próprio mundo, e o Criador deste ainda, até que cheguemos ao Criador original, Deus. O segundo caminho que precisamos seguir para estabelecimento de conexão entre a inteligência original e suprema e a teoria evolucionária se dá na direção temporal oposta à anterior, ou seja, na direção da evolução dos organismos vivos culminando na criação do homem em toda sua complexidade. Apelando mais uma vez à matemática da probabilidade,
Seria razoável aceitar que essa evolução seguiu um processo aleatório, mantendo em perspectiva que um simples elemento vivo unicelular possa ter se transformado em um organismo tão complexo quanto o homem. Isso se quisermos nos manter apenas no campo físico do corpo humano. O que falar do campo mental do homem e toda a sua complexidade? Não me refiro ao cérebro propriamente dito apenas, mas ao domínio de suas ideias que determinam a individualidade de cada um de nós. Seria realmente obra do puro acaso a evolução dos seres vivos até esse nível de complexidade? E com relação à natureza? Como explicar o seu número virtualmente infinito de elementos e seres variados e como todos se encadeiam e colaboram de forma perfeita para a manutenção do equilíbrio de vários ecossistemas? Cadeias alimentares que garantem a sobrevivência e utilidade de todas as múltiplas espécies de seres vivos. Cadeias essas que, se alteradas, resultam em consequências catastróficas para a região afetada, mas que parecem ter um mecanismo de controle natural, que acaba se reequilibrando sem a necessidade de influência humana, tão logo a força disturbante a essa cadeia se interrompa. Pode-se atribuir toda essa perfeição, de novo, à obra do acaso. Isso tudo sem mencionar os elementos inorgânicos, que possibilitam infinitas combinações para a formação de outros mais complexos, e outros ainda mais. E o que falar dos fenômenos da eletricidade e magnetismo, que através do estudo de seus respectivos campos possibilitou à ciência a descoberta de verdadeiros mundos de possibilidades. A eletricidade e magnetismo não foram criados pela ciência, apenas descobertos. Isso tudo também é acaso. E os sentimentos humanos, que a ciência até hoje não conseguiu decifrar. Cada relacionamento entre duas pessoas produz número infinito de nuances emotivas, tanto na qualidade característica de emoções, quanto em suas intensidades. Pelas leis matemáticas, o adicionamento de uma terceira pessoa a essa rede inicial de duas pessoas, aumentaria o número de combinações exponencialmente. Considere agora que existem hoje no globo terrestre mais de 5 bilhões de pessoas, e que todas elas que se relacionam indiretamente. As ações de um único indivíduo acabam afetando todos os habitantes do globo, através de suas associações indiretas, como um dominó que cai em uma fileira de 5 bilhões de dominós. É mais do que razoável a aceitação de que exista uma série de leis pelas quais o universo seja regido. Caso contrário, não seria muito difícil imaginar um completo caos culminando com a sua total destruição. Deixamos aqui a pergunta: achamos nós realmente que as leis da física conhecidas pela ciência de hoje seriam suficientes para reger um superorganismo tão complexo e interrelacionado como o universo infinito? Negar a linha de raciocínio acima seria negar o axioma básico de todas as ciências, o de que não existe efeito sem causa. Para se crer em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, que nesse caso seria o efeito, logo uma causa para esse efeito deve existir. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode realizar alguma coisa. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Entende-se que para alguns homens seja difícil a aceitação pura e simples de dogmas impostos pelas diversas religiões, especialmente quando essas próprias religiões, que por terem sido criadas por homens, são também falíveis como seus criadores. Temos provas diárias que nos fazem contestar as religiões terrestres, como por exemplo, os movimentos das cruzadas nas épocas medievais que mataram milhares de inocentes em nome de Deus. Nada mais era que um movimento político à procura de poder, o roubo da inocência de crianças por membros de altos escalões religiosos,
para saciamento de seus sentimentos carnais animalescos, o assassinato de milhares de pessoas em nome de uma chamada Guerra Santa, motivada por interesses econômicos mundanos, a ostentação gratuita de templos religiosos, adorando a Jesus, que foi o mais humilde de todos os homens, quando ao mesmo tempo, a humanidade nunca sofreu tanto com a pobreza e as desigualdades sociais. O pedido de dízimo e contribuição material fixa e mensal dos fiéis, com o argumento de estes estarem comprando sua vaga junto aos escolhidos na seara de nosso Pai, e outros tantos exemplos que, por si só, apresentaria material suficiente para um livro separado. Para estes homens contestadores, diríamos, voltem-se para a ciência e o raciocínio lógico, para o encontro com o Criador de todas as coisas. Não se deixem hipnotizar pela fraqueza e poder de sugestão dos chamados homens de bem, criadores das religiões terrenas. Busquem o Pai Criador através da análise crítica do mundo que os cerca e usem a ciência, que explica parcialmente a origem das coisas, mas que não encontra respostas para as perguntas fundamentais que serviriam como preenchimento das lacunas mais importantes, como estímulo à sua pesquisa pessoal. Não bloqueiem seu raciocínio para as perguntas de hoje sem respostas, e procurem por nosso Pai dentro de seu templo individual, seu coração, que lhes dá a intuição de que somos criações e filhos de um ser de inteligência infinita, e sua mente, que procura incessantemente pelo sentido da vida. Capítulo 3 – Conceito de alma e espírito. Iniciaremos essa sessão com uma simples pergunta: como se explica o fato de que, em muitas situações, dentro de uma mesma família, irmãos de sangue possuem níveis de inteligência tão diferentes, a ponto de verdadeiros gênios nascerem de pais dotados de inteligência no máximo limitada? A ciência moderna tem verdadeira fixação no estudo do cérebro humano, que assume ser o centro gerador da inteligência. Independentemente de todo o esforço que é dispensado diariamente ao estudo da mente humana, a pergunta acima se mantém sem resposta. Milhares de horas já foram investidas no estudo da massa cerebral com a intenção de entendermos como que as transferências de sinais elétricos entre os bilhões de neurônios contidos no cérebro se relacionam com as diversas propriedades da inteligência, tais quais a memória mais ou menos privilegiada, a aptidão para artes ou cálculo em determinados indivíduos, a variada facilidade ou dificuldade de aprendizado entre as inúmeras pessoas, e tantas outras características tão diversas quanto o número de indivíduos que vivem no globo. Talvez a dificuldade em se encontrar a resposta para essa questão provenha do fato de que se esteja partindo de uma premissa errônea, aquela que diz que o cérebro é o centro gerador da inteligência. Vamos partir dessa condição inicial que assume o cérebro como o órgão gerador da inteligência para execução de nossa análise. Primeiramente, apoiamo-nos nos estudos da genética, que determina que indivíduos filhos de mesmos pais possuem as mesmas características corpóreas gerais, inclusive, às vezes, sendo portadores das mesmas doenças, as chamadas congênitas. Isso indica que a formação dos seus órgãos se deu de forma relativamente similar. Se o cérebro fosse realmente o centro gerador da inteligência, não seria normal assumirmos que todos os irmãos possuíssem níveis de inteligência também similar? Uma outra pergunta seria: se o cérebro é realmente o órgão gerador da inteligência, por que então este não continua a se desenvolver além dos 8% que é utilizado pelos humanos? Porque existe ainda cerca de 92% de massa encefálica que simplesmente não é utilizada por nós. Não parece isso ser um contrassenso, uma vez que o organismo humano não apresenta nenhum órgão sem funcionalidade determinada? Saindo um pouco do campo fisiológico agora e adentrando os searas no campo da psicologia. Existem correntes de pensamento que defendem a ideia de que a inteligência deve ser atribuída mais a experiências adquiridas durante a existência, do que a um órgão físico propriamente dito, sugerindo que o meio no qual o indivíduo vive exerce maior influência na formação da inteligência do que o órgão cerebral propriamente dito.
Não discordamos por completo dessa premissa, mas em um conceito mais abrangente, como explicaremos mais adiante, assumindo-se uma única existência, como se justificaria o fato de recém-nascidos de mesmos pais, em muitos casos irmãos gêmeos até, que não tendo sido expostos a experiências de vida em tão tenra idade, apresentem algumas vezes notórias diferenças de acuidade intelectual. O Espiritismo responde a todas essas questões através do conceito de espírito imortal e múltiplas encarnações. Os tópicos seguintes, primeiramente apresentam alguns conceitos que serão úteis para o entendimento da resposta, apresentada ao final do capítulo, com relação à questão proposta no início da sessão. O que é o espírito? A definição dada pelo Espiritismo ao conceito de espírito é a seguinte: espírito é o princípio inteligente do universo. Ou seja, o espírito é o nosso eu verdadeiro, onde se alojam todas as nossas características individuais como temperamento, inteligência, virtudes e defeitos. A materialização dessas características se dá através do nosso corpo material e seus órgãos. Pode-se pensar na relação entre o espírito e o corpo material como a relação entre o boneco fantoche e seu condutor. O fantoche é totalmente controlado pelo condutor que impõe sua vontade através do movimento que realiza nas cordas que unem suas mãos aos diversos órgãos do fantoche. A materialização da vontade do condutor se dá por intermédio dos movimentos do fantoche. Utilizando essa analogia, pode-se chegar à seguinte conclusão: o cérebro é o órgão responsável pela materialização da inteligência e o espírito é a fonte da inteligência propriamente dita. O espírito sendo o verdadeiro acumulador de todas as nossas características individuais, e não o corpo físico como a ciência materialista tenta sem sucesso provar, é o indivíduo íntimo que realmente somos. Diferença entre as alma e espírito. A partir do conceito de espírito apresentado na sessão anterior, é comum os estudantes do Espiritismo confundirem os conceitos de alma e espírito. Disse alma, o espírito encarnado em um corpo físico, ou seja, a alma nada mais é que o estado transitório de um espírito, quando ligado a um corpo material. A pergunta mais natural agora seria: como se dá essa ligação entre o espírito e o corpo material? A resposta dada pelo Espiritismo é o que se chama perispírito. Utilizando-se mais uma vez da metáfora do fantoche, o perispírito seria as cordas que ligam o condutor ao fantoche, e que permite o controle das funções motoras do fantoche pelo condutor. O perispírito é formado de matéria menos densa que o nosso corpo físico visível, sendo, pois, invisível ao olho humano, porém muito mais densa que o espírito propriamente dito, servindo como papel fundamental para proporcionar ao espírito uma forma de interagir e controlar o corpo físico. O perispírito é, portanto, o canal condutor de impressões entre a matéria e o espírito. O que é comumente conhecido como aura corpórea, a qual hoje em dia pode ser fotografada através do método Kirlian, nada mais é que um dos componentes do que chamamos aqui de perispírito. Existência eterna do espírito. O Espiritismo defende ainda a imortalidade do espírito como uma das leis universais, e ainda, uma vez que o corpo físico expira, o espírito continua sua caminhada, livre da matéria, armazenando os conhecimentos adquiridos através das experiências vividas quando encarnados no corpo físico e adicionando estes à sua inteligência. Vamos analisar o parágrafo acima cuidadosamente. A ideia básica por trás do apresentado é que todos nós, espíritos, amealhamos conhecimentos que não são perdidos quando se dá a morte do corpo físico. Natural seria, portanto, a continuação dessa obtenção de conhecimentos, uma vez que o espírito se encontra livre da matéria. Sabe-se que a melhor forma de entendimento de um assunto é através do estudo da teoria que abrange um determinado tópico, seguido pela experimentação prática dessa teoria, para que se analise os seus efeitos. Sendo o espírito o acumulador da inteligência, pode-se dizer que a nossa vida é, portanto,
Um grande experimento onde analisamos causa e efeito de nossos atos com relação a nossos semelhantes. Com isso, mais natural ainda seria, a esse espírito ser dada a oportunidade de múltiplas encarnações ou experiências, de forma que os conhecimentos conseguidos por este, quando em estado etéreo e durante suas várias existências carnais, pudessem ser colocados em prática. Essa ideia é até certo ponto contrária às ideias propostas por diversas religiões, que pregam que, se o indivíduo for aceito no chamado paraíso após seu falecimento, este